Semana para todos. Falar um pouco aí sobre aminoácidos, proteínas e uma curiosidade que eu cito para os meus alunos e pacientes é o seguinte: sabia que você não absorve proteínas? É verdade. O ser humano não absorve proteínas. No intestino delgado a gente absorve aminoácidos, que são moléculas menores constituintes das proteínas. Mas a gente só absorve esses aminoácidos caso a gente quebre essas proteínas num processo que é um processo conhecido no estômago, que chama-se bombeamento de bomba de próton. Então o estômago vai quebrar através de enzimas como quimiotripsina, tripsina, pepsina, protease pancreática. Ele vai quebrar as proteínas em moléculas menores, que são aminoácidos, para serem absorvidos no intestino delgado. E o que eu sempre cito é o seguinte: vou dar 4 exemplos. Qual é a diferença de você consumir um copo de leite com 6 gramas de proteína, um ovo que tem 6 gramas de proteína, meio bife que tem 6 gramas de proteína, ou então meia concha de lentilha? A diferença é muito interessante. A diferença é a seguinte: você consumiu 6 gramas de proteína oriunda do leite. Ali você tem apenas 17% dessas proteínas o seu corpo consegue assimilar, porque só 17% das proteínas que tem no leite são de aminoácidos essenciais. Aminoácidos essenciais são aqueles que o corpo absorve e utiliza para fazer neurotransmissores, enzimas, proteínas, hormônios e estrutura física. Os outros aminoácidos condicionalmente essenciais e os não essenciais, principalmente, a gente joga fora. E muitas das vezes eles sobrecarregam o sistema. Por exemplo, sobrecarrega fígado e rins no processo de eliminação dos aminoácidos não essenciais, né? Então, no leite você só absorve 13%, de 13 a 17% dessas proteínas. Na carne, todos os tipos de carne, seja peixe, frango ou carne, 33% das proteínas que você consumiu ali são aminoácidos essenciais. Então, por exemplo, no meio bife vai ter lá 6 gramas de proteína, você vai absorver 33%, que dá algo em torno de 2,2 gramas. E quando você consome, por exemplo, um ovo de 6 gramas de proteína, você vai absorver 3, porque 3 são aminoácidos essenciais. 50% das proteínas do ovo são aminoácidos essenciais. São aminoácidos que o corpo precisa, não fabrica, e que ele vai utilizar para fabricar substâncias, enzimas, proteínas, hormônios peptídeos, etc. Tá? E aí, quando você pega, por exemplo, a proteína da lentilha, ou da couve, ou do brócolis, elas têm maior biodisponibilidade. Você pega a proteína da quinoa, que é excelente, ou até da Ora Pronobis. Elas têm um alto nível de biodisponibilidade, e a maior parte dessas proteínas, de 60% para cima, alguns vegetais e leguminosos, como a lentilha, tem mais de 70% de aminoácidos essenciais. São aminoácidos que o seu corpo vai absorver com mais facilidade, digerir com mais facilidade, e os aminoácidos essenciais seu corpo utiliza. Então, a proporção de aminoácido essencial no alimento é muito importante, tá? Não é só, comi 6 gramas de proteína, mas qual foi a fonte e qual é a porcentagem de aminoácido essencial contido ali. Isso faz muita diferença, principalmente para tratamento de pacientes que desenvolvem processos catabólicos, por exemplo, DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que você tem asma, bronquite, pacientes com câncer, muito importante que você trate o anabolismo deles, né? Pacientes com diabetes, com obesidade, pacientes com sarcopenia, idosos também, problemas relacionados às articulações e também osteossíntese, né? Como por exemplo a osteoporose. Você vai ter grande benefício de utilizar grande quantidade de aminoácidos essenciais, e não só aminoácidos não essenciais. Tá? Tem inclusive muitos estudos sobre isso, no qual eles utilizaram, estudos randomizados, utilizaram em pacientes que desenvolvem caquexia, né? Câncer prolongado, até mesmo AIDS, e aí eles compararam 30 gramas de proteína na dieta com 10 gramas isolado de proteína de aminoácido essencial. Os pacientes que comeram aminoácido essencial isolado tiveram melhor manutenção da massa muscular e diminuição dos processos de inflamação, da cascata inflamatória, né? E de processos catabólicos que pioram ainda a doença, né? A gente sabe que a gente regulando os processos anabólicos e catabólicos no corpo, a gente diminui cascatas inflamatórias e até diminui processos, por exemplo, no caso do DPOC,
A gente tem um aumento de TNF-alfa, que são fatores inflamatórios, NF-kappa-beta, fatores inflamatórios. Então você consegue até diminuir os fatores inflamatórios mediante um bom equilíbrio entre os processos anabólicos e catabólicos, além de melhorar a qualidade de vida, manutenção da massa muscular e bom sono. Então é fantástico aí você ter essa atenção em aminoácidos essenciais, qual o tipo de proteína que você está comendo, saber equilibrar, não comer apenas só proteína animal, também comer proteínas vegetais, lentilhas, brócolis, couve, etc. Para você ter um bom equilíbrio da sua saúde, ajudar a prevenir doenças e também ajudar a tratar doenças, e sempre procurar um nutricionista com relação a esse tipo de abordagem, para você saber se você está consumindo a quantidade de macronutrientes que o seu corpo necessita para a boa saúde. Uma excelente semana a todos, fica com Deus.